Momento aí de grave crise no país, que atravessa uma crise já prolongada, econômica e política, eu queria ouvir do senhor qual é a sua proposta, o que o senhor imagina ser necessário para a reconstrução do Brasil. Deixe que, antes de responder, eu faça aqui um rápido cumprimento muito prazeroso a todas e a todos que me deram essa oportunidade, da FAAP, no Estadão. Cumprimentar jornalistas Vera Magalhães e Eliane Cantanhede, muito prazer revê-las, não é? Cumprimentar os professores que estão aqui, meu caro professor Silvio, que é representante da direção da FAAP, e o Alberto, que dirige executivamente o Estadão. Bom dia a todos vocês, obrigado por terem vindo. Na minha mente, o Brasil precisa mudar. Isso parece um truísmo, uma obviedade, mas, infelizmente, a elite brasileira, e eu não falo a palavra elite, senão no sentido sociológico da cabeça que lidera o país, não parece muito claramente compreensível disso, não parece muito convencida disso, eu digo melhor. E eu, então, tento trocar a subjetividade ideológica, as paixões, os calorosos argumentos que vão esquentando na proporção que o tempo da eleição se aproxima, por números. Eu sustento que o Brasil precisa mudar por qualquer janela que você abra, para frente, para o lado direito, para o lado esquerdo da casa, para trás, para a claraboia, e vou resumir o máximo rapidamente possível aquilo que eu imagino que sustenta esse meu raciocínio. O Brasil tem hoje 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas. 32 milhões e 200 mil brasileiros estão empurrados para a informalidade, vivendo de bico, correndo da repressão nas ruas e praças das cidades pelo Brasil afora, desorganizando o comércio formal que paga imposto. O Brasil tem 63 milhões, eu descobri isso estudando, eu nunca vi isso, nem sequer publicado com a devida ênfase, 63 milhões de brasileiros com nome negativado no Sistema de Proteção ao Crédito, o SPC. E isso, naturalmente, explode para aquele outro lado de quem quer olhar a vida brasileira por um ângulo mais social. O Brasil anotou, vou dar só dois teratológicos, monstruosos números, o Brasil anotou, nos últimos 12 meses apurados, 63.880 homicídios, quase todos negros, quase todos pobres, quase todos das periferias das cidades. 60 mil mulheres foram estupradas no Brasil, nos últimos 12 meses, números oficiais. 60 mil mulheres foram estupradas no Brasil. E, diante dessa tragédia, nem justiça há. Nos homicídios, as estatísticas são as mais contraditórias, mas é seguro de que uma parte ínfima é investigada com êxito, o que é um sintoma do colapso do Estado de Direito Democrático. Aí alguém assim, não, o Ciro é um cabo da esquerda, só vê as coisas pelo lado vesgo da esquerda. Não, não, não. Esse aí é outro, não sou eu. Eu quero ver se eu uno o Brasil para além dessa confrontação odienta, miúda, de coxinhas contra mortadelas, que está fazendo muito mal ao nosso país. Então, eu chamo a atenção de que o Brasil precisa mudar também pelos números da economia, estrito senso. O Brasil, gente querida, fechou 220 mil postos de comércio, 220 mil lojas foram fechadas no Brasil, do desmantelo do governo Dilma para o fundo do poço do governo Temer, em 3 aninhos. 220 mil lojas foram fechadas. 13 mil indústrias fecharam no Brasil. 4 mil delas, perdão, aqui em São Paulo. A consequência prática disso é que a receita pública despencou e o Brasil está há quase 4 anos com absolutamente perigosos rombos nas contas públicas, que vão se acumulando de uma maneira que a dívida pública está galopando para 100% do PIB nessa velocidade no 2º ano do próximo governo, se nós não desarmarmos essa bomba. Em números absolutos, eu rio para não chorar, porque eu que vou ficar encarregado de resolver esse pepino, né? O Brasil já tem 5 trilhões e 100 bilhões de reais de dívida pública. Sabe quanto disso vence em 4 dias? 1 trilhão 148 bilhões de reais. Não há reforma fiscal possível de enfrentar esse perfil do endividamento. Houston, we have a problem. Por isso que eu quero encarar... E por isso que eu quero encarar esse desafio. Mas esse desafio, vou concluir, acreditem todos os que estão me ouvindo aqui e pelo fio do coração, pelo Brasil inteiro. Esse desafio não se trata de trocar Chico por Manuel, Rosa por Maria ou Pedro por José. Esse desafio impõe a nós, brasileiros, aqui embaixo, discutirmos concretamente um projeto nacional de desenvolvimento, com começo, meio e fim, que restaure os 4 grandes motores
que reativam a nossa economia e comece um círculo virtuoso para interromper esse ciclo de tragédia. Primeiro, ajudar as famílias a recompor o seu consumo. Esse é o primeiro motor de desenvolvimento econômico. E aqui não há como fazer isso sem limpar o nome de 63 milhões de pessoas que estão no SPC, absolutamente impotentes para renegociar sozinhas, dado o absurdo que é juro sobre juro, multa, etc., etc., que exorbitou todas as dívidas, enquanto uma crise destrutiva destruiu os empregos e a renda do povo. Segundo, restaurar a condição de financiamento empresarial. O mundo empresarial brasileiro está colapsado também pela mesma razão dos juros absurdos e deve hoje, no consolidado, 2 trilhões de reais, 400 a 600 bilhões de reais, dos quais caminham rapidinho para crédito de recuperação duvidosa. A consequência prática disso é que o sistema financeiro retraiu-se todo, porque nós, brasileiros, cometemos a irresponsabilidade nos últimos 15 anos, enquanto a conversa mole de esquerda dominou boa parte disso, o Brasil permitiu que apenas 5 bancos concentrassem 85% de todas as transações financeiras do país. Só para vocês terem comparação, os americanos têm 5 mil bancos competindo pelo cliente. E, por terceiro, restaurar a conta pública. Hoje, com o menor volume de investimento desde a série histórica em 1947, 1% do PIB em números redondos, o Brasil está com esse rombo monstruoso que simplesmente tem 7.200 obras paradas. É só abrir a janela em qualquer lugar, olhar para a janela do táxi, que todo mundo vai ver, né, as obras paradas pelo Brasil como um sintoma caricato, disruptivo desse colapso. E, por fim, o Brasil tem que interromper o itinerário de desindustrialização. Em 1980, o Brasil tinha 30% do PIB extraído da indústria, que paga os melhores salários, paga os melhores impostos, agrega valor no comércio exterior. Hoje, a destruição de indústrias no Brasil é sem precedentes, nós estamos com 10, 11% apenas do PIB extraído da indústria. E há caminhos para resolver esses 4 motores.